Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu filho agora está dormindo e eu talvez também já devia estar dormindo, mas eu estou com uma ideia fixa na cabeça e aí eu pensei, eu vou gravar um vídeo porque a gente está agora numa tocada de eu compartilhar algumas coisas com vocês, umas coisas breves e pontuais sobre a Bíblia. E você que tem interesse, sempre que quiser pode deixar aqui algum comentário ou se quiser mandar um direct com alguma sugestão de assunto para a gente abordar e discutir junto, vai ser um prazer meu conversar contigo. Mas a ideia que estava batendo na minha cabeça é que, já que a gente vai seguir esse caminho de estudar a Bíblia, de conversar sobre a Bíblia, Evangelho, Jesus, nós precisamos entender certo como é que nós devemos ler a Bíblia. Porque talvez você já deve ter ido para algum culto, escutado algum sermão, lido uma porção da Bíblia e pensado, essa mensagem, ela cabe direto pro meu vizinho, ou pro meu sócio, ou pro meu patrão, né? Já aconteceu isso contigo? Já, provavelmente. Ou você mesmo ouvindo o sermão, ou pensando, tal pessoa que devia estar vendo isso aqui. Mas acontece que próximo dos 100% dos casos, a Bíblia, quando quer te mostrar alguma coisa, quando apresenta algum texto para você, ela está falando contigo precisamente. E sabendo disso, muda o nosso jeito de ver a Bíblia. Se a gente vê ela de uma forma como se encaixando na vida de todo mundo, menos na minha, você lê a Bíblia de um jeito. Quando você olha e vê a Bíblia falando contigo, você entende de outro. Quer um exemplo? 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler para vocês, tá? Mas vocês podem conferir na Bíblia de vocês mais tarde. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegado Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Pausa aqui rapidinho. Aqui é o episódio logo depois daquele acontecido bem famoso de Davi traindo com a mulher de um amigo seu. Depois ele arranja para esse amigo seu acabar morrendo na guerra, ele engravida a menina. É uma pequena tragédia que acontece com o ungido do Senhor, Davi. Então, aqui começa dizendo, Deus manda um profeta chamado Natã, e Natã começa contando uma história para ele. Simplesmente isso. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Já vou dar o spoiler do final, tá? Natã está falando do caso de Davi. Davi tinha muitas mulheres, mas ele olhou a Batseba, esposa do seu amigo, única esposa. E ao invés de se satisfazer carnalmente com uma de suas mulheres, ele vai lá e pega a cordeirinha única do seu amigo. Mas Davi não está entendendo isso. Davi está entendendo como uma história justa ali e tal, e ele fica bravo sobremaneira. Ele quer fazer justiça, porque é isso mesmo, justiça. E é isso que eu estou falando para você. Quando você lê a Bíblia, vendo o caso do outro, do seu vizinho, do seu patrão, do seu funcionário, do seu sócio, do seu irmão, a coisa tem outra visão. Você olha o quê? Justiça.
Ah, fez errado, tem que pagar. Fez isso errado, tem que pagar. Não fez certo, tem que pagar. Justiça, justiça. Mas olha só a continuação do texto. Então disse Natã a Davi, verso 7. Tu és o homem. Tu és o homem. Quando o texto te acusa, e geralmente ele faz isso, a coisa fica diferente, né? Davi, na continuação ali no capítulo 13, você vai ver ele jejuando, ficando triste, usando só pano de saco e, sabe, abatido, pesaroso. Ele vai escrever salmos lindos nesse momento. Porque o que ele busca agora? Misericórdia. Então, estão entendendo como é que a nossa cabeça funciona? Se eu encaixo o texto com outro, eu vejo o martelo da justiça batendo em cima desses meus conhecidos. Agora, se o texto se encaixa para mim, o que eu quero? Misericórdia. Talvez a grande lição aqui, além de entender que a Bíblia fala para mim, e eu tenho que encaixar isso na minha vida cada vez que eu leio a Bíblia, uma grande lição aqui é talvez, se o teu cérebro continuar linkando textos com outras pessoas que não você, talvez é você querer misericórdia para elas, oferecer misericórdia para essas pessoas. É muito fácil analisar o nosso caso e dizer, eu errei porque isso, porque aquilo e porque aquele outro. Mas quando o outro erra, não há desculpa nenhuma. Justiça. Não. Comece a oferecer misericórdia. Por favor. Isso é bíblico. Deus é um Deus todo-poderoso e Ele oferece misericórdia para todos, sem distinção. Tá ok? Vamos ser mais parecidos com Jesus? Então ofereça misericórdia. Olha só, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo fez diferença na sua vida, mudou a sua visão de ver a Bíblia, talvez esse vídeo também vá fazer diferença para outras pessoas. Então, marca alguém aqui, envia por direct para alguém, sabe, que vai talvez mudar a vida da pessoa, tá ok? Não esqueça depois desse vídeo fazer uma oração, pedindo a Deus mais sabedoria antes de ler a sua palavra, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.